Somos a Igreja Batista Nacional El Shaddai. Estamos aqui com o programa Profetizando Vidas. Queremos chegar até a sua família, a sua casa, neste dia de hoje, para abençoar você. E a palavra de Deus, ela nos diz aqui no Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados, como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seus caminhos, por causa do homem que executa os seus maus intentos. A palavra de Deus, ela nos aponta um caminho para que nós venhamos realmente, então, a ter, passo a passo, uma vida segura e próspera. Nós não podemos ficar olhando para o homem que pratica o mal e prospera. Nós não podemos ficar pensando apenas porque alguém está prosperando, está se tornando uma pessoa talvez rica ou próspera, que isso é ser bem-sucedido. Isso traz paz para o coração da pessoa, ou isso prospera a vida dele de outras formas. Mas a palavra de Deus, por outro lado, ela nos ensina que se nós confiarmos em Deus, né, a nossa segurança vem de Deus. O tudo que fazemos para Deus e a forma como fazemos é que vai produzir em nós uma vida segura, uma vida tranquila, é que vai nos dar a prosperidade dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida, dentro daquilo que Deus verdadeiramente quer prosperar na nossa vida. Então que nós possamos caminhar dentro desse propósito de conhecermos a vontade de Deus para os nossos dias, no nosso dia a dia, para que nós possamos verdadeiramente dar passos em direção à vontade de Deus. Olha bem o que diz o texto: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e alimentar-te-ás da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. Fazer o bem é uma coisa que nós todos devemos praticar, que todos nós, como cristãos, devemos compartilhar com outras pessoas. Então que nós possamos caminhar dentro desse propósito, confiar em Deus, fazer o bem e prosperar na presença de Deus, né? Almejamos uma vida de sucesso, de bênção. Então o princípio é andarmos na presença de Deus. Se almejamos alcançar algo, devemos verdadeiramente caminhar dentro desse desafio de fazer a vontade do Senhor. E o texto é o seguinte, o mesmo texto dentro desse texto diz assim, ó, agrada-te, deleita-te no Senhor. O que é deleitar em Deus? É agradar daquilo, é agradar a Deus. É fazer com que a nossa vida se torne algo que realmente Deus venha a se agradar de nós. Então que nós possamos caminhar dentro desse propósito de confiar no Senhor, de saber que é Ele quem vai prosperar a nossa vida, é Ele quem vai nos conduzir a uma vida de vitória, de bênção. Mas uma vida de vitória, de bênção, nem sempre significa que seja uma vida sem luta, sem dificuldades. Mas Deus, Ele está nos dizendo que Ele vai estar conosco no meio das lutas e das dificuldades. Deus não te deixa só no meio das dificuldades, Ele está com você. E nós precisamos então caminhar na presença desse Deus, fazer a vontade dEle, deleitar nele, fazer com que Ele se agrade de nós, que Ele se deleita em nós. A nossa vida tem que ser realmente algo que produza no coração de Deus uma alegria. Deus, quando Ele se alegra com o homem, quando Ele
vê o homem fazendo a vontade dele, caminhando na vontade dele, Deus se alegra com esse homem. Deus realmente regozija com o homem que anda na presença dele, que faz a vontade dele. E então Deus vai derramar das bênçãos dele sobre a vida dessas pessoas. Não importa quem você seja, não importa o que as pessoas estão dizendo de você, não importa qual seja o momento que você está vivendo. Tem momentos na nossa vida que vai ser momentos difíceis. Tem momentos na nossa vida que as palavras simplesmente não vão resolver. Mas nós temos que prevalecer em Deus, perseverar na presença de Deus, sabendo que dele vem a solução para os nossos problemas, que dele vem a resposta para as nossas vidas. Nós não podemos estar confiados apenas naquilo que o homem promete, naquilo que as pessoas prometem. Nós não podemos esperar no homem. Por isso que a Bíblia diz: espera no Senhor, confia no Senhor e espera nele, e o mais ele fará. Quantas das vezes nós estamos esperando de alguém? Né? Quantas vezes nós esperamos de um parente, de um amigo, para nos socorrer, para nos ajudar? Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. É nele que nós precisamos verdadeiramente confiar. É nele que nós devemos entregar completamente a nossa vida, os nossos atos, tudo aquilo que nós fizemos. E é isso que Deus espera de nós, né? Que nós venhamos a levar outras pessoas também a ter uma vida de comunhão com Ele. Porque Deus quer se relacionar conosco, Deus quer se manifestar ao homem, Deus quer se aproximar do homem. O homem é que muitas das vezes tem fugido de Deus, tem abandonado as coisas de Deus, tem se separado de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. A iniquidade afasta o homem da presença de Deus, mas Deus está sempre procurando trazer o homem para perto dele. Deus está sempre nos convidando a nos aproximar dele, a nos achegarmos a ele. E quando ele nos diz isso, ele diz exatamente nesse termo: achega-se ao Senhor e ele se achegará a vós. Quando nós nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Ele vem ao nosso encontro, ele vem ao encontro das nossas necessidades. Então nós precisamos, mais do que tudo, nos aproximarmos de Deus, buscarmos a Deus em todos os dias da nossa vida. E esse passo a passo que a palavra de Deus nos fala aqui, né? Porque o ímpio, o homem sem Deus, ele logo será ceifado. É como a erva. É como a verdura que murcha. A erva, a verdura, ela é um alimento perecível. Com poucos dias ela murcha e já não serve para mais nada. Então, o homem sem Deus é assim. O tempo dele é curto aqui na terra. O nosso tempo é curto aqui na terra. Mas se nós estivermos perseverando diante de Deus, nós vamos andar na presença dele. E é o que diz o versículo 3, né? Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Por que caminho nós temos andado? Qual o caminho que nós temos caminhado nele? Há muitas pessoas que estão andando por tantos caminhos. Há pessoas que não sabem mais para onde vão. Um dia vai para um lado, outro dia vai para o outro. Um dia serve a Deus, no outro deixa de servir a Deus. Um dia está na presença de Deus, outro dia está lá no mundo, no pecado, na festa mundana, na bebedice, na droga. E Deus não se agrada disto. Deus não quer isso para o homem, para a mulher de Deus. Deus não quer isso para os seus filhos, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que querem andar na presença de Deus. Não é o lugar do servo de Deus estar. Não é o lugar do servo de Deus ficar no meio dessas coisas. A Bíblia nos mostra isso, que nós devemos fugir da aparência do mal.
Não apenas do mal, mas da aparência do mal. Né? Então nós temos que saber fugir da aparência do mal. Fugir do pecado, fugir das coisas mundanas, fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus e que não é da vontade de Deus para a nossa vida. Ao contrário, devemos nos aproximar de Deus, nos achegarmos a Deus, estarmos cada vez mais na presença de Deus, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus, né? Os dias que nós estamos vivendo são realmente dias de muita violência, de muito mal. O homem tem se aperfeiçoado em quê? Em pecar. A Bíblia diz que no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriarão. Até aqueles que estavam na casa de Deus, na presença de Deus, estão se esfriando, estão deixando de lado as coisas de Deus, estão caminhando por caminhos que não são bons. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no fim são caminhos de morte. E então as pessoas estão indo por esse caminho de morte. As pessoas estão indo por caminhos errados, enquanto deveriam caminhar para a presença de Deus, enquanto deveriam caminhar dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro dos planos de Deus para a sua vida. Eles têm andado por caminhos errantes, sem saber para onde vai. O homem sem Deus, ele está andando num caminho errante. Ele está indo pelo caminho das trevas. E a Bíblia diz que são caminhos de morte. São caminhos que separam definitivamente a criatura do seu Criador. Então que nós possamos aprender com a palavra de Deus a andarmos na presença de Deus, a buscarmos a Deus enquanto é tempo. A Bíblia diz enquanto é tempo, porque vai ter um momento que a pessoa vai querer buscar a Deus e não vai mais encontrar. Haverá um momento em que você vai pedir por socorro e não vai haver quem venha te socorrer. Né? E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo: nos fins dos tempos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O amor de muitos que estavam na presença de Deus, dentro da casa de Deus, estão abandonando a casa de Deus, estão abandonando a obra de Deus, estão abandonando o Deus verdadeiro. Por quê? Por causa da multiplicação da iniquidade. Numa palestra, nós estávamos num encontro e uma pessoa estava ministrando e ele disse assim: graças a Deus, a igreja não é financiada pelo município, a igreja não é financiada pelo Estado, a igreja não é financiada pela União, porque se ela fosse, ela já tinha se corrompido. Se ela fosse bancada por qualquer uma dessas instituições, ela estava se vendendo. A igreja, ela é sustentada pelos dízimos e oferta dos seus membros, por pessoas comprometidas com a obra de Deus. E por isso nós podemos levantar uma bandeira e proclamar a verdade de Deus na vida da nossa cidade, na vida das pessoas, dentro das famílias, dentro dos lares, porque dentro das nossas igrejas não tem nenhum centavo de político, não tem nenhum centavo de corrupção, porque se a igreja estivesse ligada ao Estado, ela estaria se corrompendo e alguém ia poder dizer: olha, dinheiro de lavagem de dinheiro ou dinheiro dos dutos aí da Petrobras e de tantos outros lugares de corrupção estaria chegando lá nos cofres da igreja. Mas ela é sustentada por homens e mulheres que se doam pela causa de Deus, que realmente sustenta a obra de Deus por amor a Deus, por amor às pessoas. Nós fazemos não para engrandecer a nós mesmos, mas nós fazemos porque temos um amor de Deus. É por isso que a Bíblia diz: fazei o bem, né? Fazer o bem e habitarás na terra e serás alimentado. Confia no Senhor e faz o bem.
Nós ajudamos as pessoas, nós damos cesta básica, nós pegamos pessoas e transportamos, levamos para o médico, levamos para longe, para as capital, levamos em outras cidades. Por quê? Se recebemos alguma coisa do Estado ou do prefeito? Não. É porque nós estamos fazendo uma obra que está acima de tudo isso. Estamos fazendo uma obra que é de Deus. E estamos investindo no reino que é de Deus. Não um reino terreno, não um reino passageiro, não um reino corrupto, mas um reino que é inabalável. O inferno pode levantar contra a igreja. Os próprios políticos, a própria nação pode se levantar contra a igreja, pode perseguir a igreja, mas ela vai prevalecer, porque ela foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Ela não se corrompeu, ela não se dobrou diante das situações, ela não se dobrou mesmo diante da perseguição do Império Romano. Homens e mulheres foram mortos, torturados, lançados nas arenas para ser devorados por feras, mas eles mantiveram a sua integridade em nome do Senhor Jesus. Eles iam para a morte, mas iam louvando a Deus, adorando a Deus. Hoje nós estamos vendo uma igreja mercantilista, uma igreja que vira um comércio, uma igreja onde as pessoas estão indo apenas procurar uma bênção, estão indo apenas atrás de um milagre, estão indo apenas atrás da prosperidade e esquece do Cristo que morreu naquela cruz em meu e em seu lugar. Esquece dos pais da igreja que morreram para preservar uma igreja santa, incorruptível, inabalável, pela palavra de Deus e pelo Deus que zela pela igreja. Então nós hoje não podemos nos curvar diante das propostas, diante daquilo que o mundo está nos oferecendo, né? Porque nós não podemos nos corromper, nós não podemos ceder, porque temos uma dívida com o nosso Deus, temos uma dívida com o Senhor. Ele já pagou por nós um alto preço. Então não é, e a Bíblia diz que não foi com sangue, não foi com ouro e nem com prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que Ele comprou cada um de nós. Que o Senhor Deus possa nos abençoar para que nós venhamos a manter a integridade dessa igreja, para que nós possamos trilhar por esse caminho, o caminho da verdade, o caminho da honestidade, o caminho da sinceridade diante de Deus, o caminho incorruptível da palavra de Deus. É Deus, através da sua palavra, te mostrando que o caminho dele é perfeito, é incorruptível, é inabalável. Não importa se você vai ser perseguido, não importa se alguém vai te chamar de quadrado, de careta, mas importa uma coisa, é que você vai morar no céu com o Senhor Jesus. E Jesus está voltando a qualquer momento, e só vai subir com Ele aquele que estiver com a sua vida em dia. Eu estava vendo um vídeo que um pessoal que estava no monte orando e realmente Deus falando com eles ali o que estava para vir sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Não precisava nem de vir muita coisa a mais, porque nós temos visto no nosso país uma corrupção tão grande, temos visto no nosso país uma violência tão grande, né? Cidades como a cidade maravilhosa, né, do Rio de Janeiro, onde a pessoa não pode errar o seu trajeto e entrar numa rua errada, ele vai ser fuzilado. As pessoas estão morrendo. Matam como se matassem baratas. E não tem nenhum sentimento. A ponto da própria polícia estar lá nos aeroportos com frases em inglês dizendo: bem-vindo ao inferno. Que lugar é esse? Que cidade maravilhosa é essa? Que lugar é esse onde o diabo tem tomado conta, tem corrompido, tem matado, tem roubado, tem destruído, e a palavra de Deus nos diz exatamente isso em João 10:10. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito na vida da nossa sociedade.
É isso que ele tem feito na vida desta nação, na vida principalmente de algumas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, onde o crime tem crescido de uma maneira exorbitante, onde a violência ceifa vidas o tempo todo. Está nos noticiários todos os dias. Mais um caso de violência, mais vidas que foram ceifadas. Por quê? Porque às vezes cometeram o erro de trafegar por uma rua que não deveria. Nós estamos sendo cerceados no nosso direito de ir e vir. Nós estamos sendo impedidos nesse direito sagrado de ir e vir. Você já não pode mais entrar em algum lugar, porque senão você pode sair de lá num caixão. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia desse país. E que não venha mais violência, né? Mais terrorismo, mais morte, mais destruição. E aonde as pessoas não sabem nem de onde vem tanta destruição e tanta violência. Mas pessoas inocentes, crianças, estão sendo ceifados. Por quê? Porque a nação se corrompeu. Porque o pecado superabundou. E nós estamos no meio desta batalha, aonde o diabo tem levado muitas das vezes a melhor, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que nós temos visto nas nossas ruas, nas nossas cidades, né? De várias formas. Satanás tem se aperfeiçoado nesse projeto dele. E ele aprendeu muito nesses anos todos, né? Nesses 5 ou 6 mil anos de existência do homem na Terra. Ele tem aperfeiçoado também na destruição. No projeto dele, que é matar, roubar e destruir. Talvez ele mudou as estratégias, ele muda as armas, mas o projeto continua o mesmo. Mas por outro lado, a Bíblia também nos diz que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus também continua com o seu projeto de alcançar vidas, de abençoar famílias, de abençoar o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa. O propósito dele também é o mesmo, que você possa habitar nele, morar nele e ter uma vida de bênção, ter uma vida, ser verdadeiramente alimentado, né? E ele vai conceder o que deseja ao teu coração. Coloca o teu coração em Deus. Coloca o teu coração em buscar as coisas boas dessa vida. E com certeza Deus vai te abençoar e vai te prosperar e vai fazer de você uma nova criatura em nome de Jesus. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que a cada momento da sua vida Ele possa estar derramando das bênçãos dele sobre você. A oportunidade que Ele está te dando de ouvir, de ver, de assistir esse programa é uma oportunidade de você tomar uma decisão e mudar de vida, e mudar de rumo, mudar de caminho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez nós queremos agradecer a sua audiência, queremos louvar a Deus pela vida do povo dessa cidade, a cidade de Nanuque, uma cidade abençoada, uma cidade próspera, uma cidade que nós temos profetizado vida para ela. Todos os dias de manhã nós estamos orando, de 6 às 7 da manhã. Oramos pelo comércio, oramos pelas famílias dessa cidade, oramos pelos pastores dessa cidade, para que Deus dê graça, Deus dê autoridade, Deus renove a vida de cada um, Deus traga um avivamento para a igreja dele, para que nós possamos verdadeiramente testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor desta cidade. Que Deus te abençoe. Nós queremos agradecer também aos nossos irmãos, o irmão Lorival, da Casa do Fogo, PVC, que tem nos ajudado a manter esse programa. Queremos agradecer também ao André, da André Alianças, que Deus abençoe. O Tim, ali da Tim Motos, né, na São Lourenço, que Deus abençoe a vida de cada um desses nossos amigos, desses nossos parceiros, e que a bênção de Deus seja sobre a vida de cada um deles, né? Nosso irmão Deval, ali da Raquel Calçados, que Deus abençoe
a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Então, se você que é nosso irmão, que é cristão, dê preferência a essas pessoas que também são cristãos, né? O crente deve sempre, o cristão deve comprar, deve negociar com pessoas que também são cristãs, porque quando você faz isso, você está investindo no reino de Deus. Olha o que eu disse aqui. A igreja é mantida por dízimos e ofertas do seu povo. Quando você compra na loja que é de um irmão, quando você compra quando você conserta a sua moto na loja de uma pessoa que é cristão, você também está investindo no reino de Deus. Então faça isso, né? Dê preferência àqueles que são da sua família. A Bíblia diz que nós devemos cuidar, e cuidar principalmente dos que são da nossa família, da família de Deus. E você é família de Deus. Nós estamos chegando aqui no pertinho aí do Adorando, né? Hoje eu vim até com a camisa do Adorando, né? O Adorando é no dia 30, lá na Igreja Batista El Shaddai, em frente à igreja. Nós vamos ter um palco, vai estar conosco o cantor e pastor Cris Duran, vai estar ministrando, falando do amor de Deus ali no dia 30, no sábado, vai começar às 7 horas. Os ministérios locais, né, das nossas igrejas, as igrejas evangélicas de Nanuque, o Adorando, o propósito dele é promover a unidade das igrejas de Nanuque. Esse é o nosso maior propósito, que as igrejas sejam unidas, que sejam com um mesmo propósito, um mesmo objetivo, que é adorar a Deus naquele dia. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos ali na Igreja Batista El Shaddai. Na quinta-feira nós temos um culto de oração pelos enfermos, de unção com óleo. Venha estar conosco. Domingo temos escola dominical às 8h30 e culto evangelístico às 7h30 da noite. Venha estar conosco. Deus tem nos abençoado de uma forma especial naquele lugar e você é alvo da bênção de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.